Empuxo e princípio de Arquimedes. Vamos continuar o nosso estudo sobre fluidos. Essa é uma aula que faz parte do curso de Física 2. Eu sou o professor Ricardo Avelino, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Empuxo é um fenômeno bastante familiar. Um corpo imerso na água parece possuir um peso menor do que no ar. Também é familiar o seguinte: quando um corpo possui uma densidade menor que a do fluido, ele flutua. E quando o corpo possui uma densidade maior do que a do fluido, ele afunda. A questão é investigarmos por que isso acontece. Por que isso ocorre? Antes, vejamos o que nós vimos nas aulas anteriores. Discutimos sobre o que são os fluidos, massa específica e pressão, a relação de pressão e profundidade em fluidos em repouso, como medir pressões e o princípio de Pascal. Nessa aula, veremos o princípio de Arquimedes, que diz o seguinte: todo corpo, total ou parcialmente imerso em um fluido, recebe deste fluido uma força, um empuxo, vertical dirigido para cima, de módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. De módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Veja essa figura. Você tem um recipiente contendo água e vamos considerar esse volume que vamos considerar que é um espaço vazio. Foi tirado um volume de água e essa aqui é a superfície ao redor desse volume. Sabemos que a pressão é uma grandeza escalar e a pressão nesse ponto em uma área vai produzir uma força nessa direção, para dentro desse volume. E aqui embaixo a pressão é maior do que em cima. Então as forças embaixo serão maiores do que as forças aqui em cima. Na soma vetorial das forças devidas à pressão do fluido, as componentes horizontais se anulam, resultando numa força de empuxo para cima. A resultante será na vertical e, no nosso caso, como as forças embaixo são maiores em módulo, nós teremos um vetor força resultante para cima, que chamamos de FE, força de empuxo. Essa força de empuxo pode ser determinada da seguinte forma: se no espaço vazio tivermos água, sabemos que essa água estará em equilíbrio estático. O diagrama de forças nos diz que a força gravitacional do volume de água contido nessa região é Fg, a força gravitacional, e a força de empuxo para cima é Fe. E elas, a soma vetorial é zero. Então, em módulo, as intensidades das forças serão iguais. Como a força gravitacional dessa massa de fluido contida nesse volume é a massa do fluido vezes g, né, sendo que a mf é a massa do fluido nesse volume, como a força gravitacional é dada por mfg, então eu consegui determinar a força de empuxo. A força de empuxo é igual à massa do fluido vezes g, a massa desse fluido. Muito bem. Se no espaço vazio agora tivermos uma pedra, aqui a pedra é no sentido de ser algo que tem uma densidade maior do que a do fluido. Nesse caso, a força gravitacional, Fg, será maior do que a força de empuxo, Fe. Ou seja, eu não tenho uma situação de equilíbrio estático.
a pedra naturalmente afunda. Afunda porque Fg em módulo é maior do que Fe, porque a massa da pedra é maior do que a massa do fluido, sempre pensando a massa daquele volume que nós estamos considerando. E se fosse um objeto menos denso que a água? Nesse caso, se tivermos um pedaço de madeira, sendo que a massa da madeira naquele volume é menor do que a massa do fluido, então eu vou ter uma força gravitacional menor do que a força de empuxo. E a madeira vai boiar, ela vai para cima, né? A força gravitacional menor do que a força de empuxo. Agora, vamos analisar esse conceito de peso aparente em um fluido e relacionar isso com a força de empuxo que acabamos de anunciar. Considere essa pedra e uma balança. Quando você coloca a pedra na balança, o diagrama de forças é esse. A força-peso para baixo, a atração gravitacional da pedra entre a pedra e o planeta Terra. E a normal é a reação da balança ao contato com a pedra. É uma situação de equilíbrio e essa normal é a leitura, a intensidade dessa normal é a leitura da balança, que é igual ao peso da pedra, portanto. Agora, a mesma situação feita na água me resulta no seguinte: eu continuo tendo a força-peso igual, porque é de origem da força gravitacional entre a pedra e a Terra, mas agora eu tenho uma força de empuxo também, para cima. Sabemos qual é a forma dessa força de empuxo. De tal forma que, como isso também está em equilíbrio naturalmente, a soma dessas duas forças irão se anular à força-peso. Ou melhor, a força normal será igual à força-peso subtraída da força de empuxo. No sentido vetorial, então eu somo essas duas forças e eu vou ter uma componente para baixo e a normal é a força que contrapõe a esse peso aparente da pedra na água. A leitura da balança continua sendo a normal e por isso chamamos esse valor de peso aparente. Organizando isso de outra forma, né? Então o peso aparente é o peso da pedra menos a intensidade do empuxo. Agora eu estou analisando a intensidade dessas forças e não uma análise vetorial. A análise vetorial está aqui disposta nesse diagrama. E como eu estou falando de peso aparente, convém colocarmos na forma de um peso real, né? Então o peso aparente é igual ao peso real da pedra menos a intensidade do empuxo. E na forma de uma equação, de novo, escalar, dada por isso. Peso aparente é o peso real menos a força de empuxo. Ok, discutimos os conceitos importantes a respeito de empuxo e o princípio de Arquimedes. Agora um exercício. Que fração do volume de um iceberg flutuando na água do mar é visível? Que fração do volume de um iceberg flutuando na água do mar é visível? Ou seja, a pergunta diz, o exercício quer saber qual é a fração desse volume, esse volume visível, né, comparado com o volume total. É isso que temos que encontrar. Então essa fração, naturalmente, é o volume do iceberg como um todo, menos o volume do fluido deslocado pelo iceberg, que é essa região aqui, dividido pelo volume total, que é o volume do iceberg. Então, no numerador eu tenho essa parte de cima, e no denominador eu tenho o volume total. Bom, volume do iceberg dividido pelo volume do iceberg eu tenho 1. Então eu vou ficar aqui, a minha fração é 1 menos o volume do fluido, eu estou simplificando por VF, dividido pelo volume do iceberg, VI.
Pois bem, ele está em equilíbrio, então a força gravitacional do iceberg, né, se iguala à força de empuxo, que está relacionada à massa do volume deslocado, né? Então a soma vetorial é zero. Analisando de forma escalar, a massa do iceberg vezes g, mg, é igual à massa do fluido deslocado, né, por esse volume que está submerso, vezes g. O g cancela e eu tenho que a massa do iceberg é igual à massa do fluido deslocado. Massa, sabemos que é densidade vezes volume. Então, nesse lado esquerdo, eu tenho que a densidade do iceberg vezes o volume do iceberg, e aqui a massa do fluido, é a densidade do fluido, água do mar, vezes o volume deslocado, é o VF, o volume dessa parte aqui do fluido. Veja que agora eu tenho uma outra expressão que relaciona o volume do iceberg com o volume do fluido. Colocando essas duas expressões lado a lado e trabalhando nessa expressão para escrever, passando o volume do iceberg dividindo para cá, né, eu vou ficar com o volume do fluido dividido pelo volume do iceberg é igual a essa razão das densidades. A densidade do iceberg dividido pela densidade do fluido. Então eu posso substituir essa razão por essa outra razão das densidades. A minha fração, que é o que está perguntando que se pergunta no exercício, será então 1 menos essa razão entre a densidade do iceberg dividido pela densidade do fluido. Vamos deixar essa expressão agora do lado e a densidade do iceberg é a densidade do gelo, que é, nessa unidade quilograma por metro cúbico, igual a 917. E a densidade do fluido é a densidade da água do mar, que é 1024 kg por metro cúbico. Substituindo esses valores, claro que aqui cancela as unidades, e eu vou ter uma coisa, me resulta em uma fração de 10%. Ou seja, 10% do volume de um iceberg é visível. Ele fica para fora. Ótimo. Pois bem, o resumo da ópera é que nós já vimos tudo de hidrostática. O que são os fluidos, os conceitos importantes, o princípio de Pascal, o princípio de Arquimedes. Ainda não vimos fluidos ideais em movimento e equação de Bernoulli. Espero que esse material tenha contribuído para o seu estudo de física. Para assistir outros vídeos, se inscreva nesse canal e, se possível, indique se gostou.